Isaías 45, de 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, te louvamos mais uma vez pela Tua palavra. É preciosa, Senhor, para nós, e por si só tem poder para abrir a nossa mente para entender quem Tu és, Senhor, e o controle que está nas Tuas mãos da nossa vida, Senhor. Te pedimos agora, Senhor, que Teu Espírito, que inspirou o profeta Isaías a revelar o que acabamos de ler, Senhor, venha ao nosso coração e à nossa mente, para descortinar, Senhor, as barreiras que nos impedem de entender a Tua verdade, Senhor, que o Senhor reina, que Tu és o único Deus e não há outro, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender isso e a vivermos isso, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Isaías 45 traz para nós uma mensagem de profunda esperança para o povo de Deus, e que deveria ser sempre uma mensagem lida para nós quando em dúvidas a respeito da história, a respeito da política, a respeito de decisões que tomamos na nossa vida particular também, porque nos mostra uma proposta de Deus de restaurar um povo que foi punido pelos seus pecados. O povo de Israel, como a gente já comentou aqui pregando o profeta Ageu há alguns meses, por causa de seus muitos pecados e seu muito envolvimento com a idolatria, foi enviado para um longo período de exílio. Primeiro exílio na Assíria, no ano de 722 a.C., o Reino do Norte, e no ano 586, o exílio na Babilônia, onde aquilo representava não apenas a derrota de um povo em termos políticos, não o fracasso de estratégias militares mal sucedidas, mas o entendimento dos autores bíblicos, dos profetas, era de que a mão do Senhor proferiu todas essas assolações sobre o seu povo, disciplinando o seu povo, punindo o seu povo. Curiosamente, o povo de Deus, ele sempre foi um povo desafiado pelas potências estrangeiras. Desde o ano 750 a.C., reinos e mais reinos, nações e mais nações começam a se levantar como potências políticas. É o caso do Egito, é o caso da Síria, da Babilônia, da Pérsia, oferecendo ameaças para o povo de Deus, tensões para o povo de Deus. Interessante é que os profetas do Senhor, inspirados por Deus e guiados pelo Senhor no seu discernimento, sempre enxergaram o controle de Deus por trás de todas as coisas. Enxergaram que era a própria mão de Deus que levantava nações como juízo
como juízo, como disciplina para o seu próprio povo. E basta você fazer uma simples leitura de Isaías até Malaquias, e uma conclusão você chega. Os profetas exortaram e exortaram muito a nação, mas não foi suficiente. Israel persistiu nos seus pecados, Judá persistiu nos seus pecados, e os profetas mostram que chega um tempo em que a paciência de Deus, a tolerância de Deus acaba, e o Senhor promove deportações, exílios, guerras, disciplinando o povo de Deus. Nesse contexto que a gente lê esse texto, a gente tem que o Império Babilônico, maior império do mundo, maior potência mundial, lá no ano 586, com o rei Nabucodonosor, invade Jerusalém e derrota o povo de Judá com requintes de crueldade. Lamentações de Jeremias diz que mais felizes foram aqueles que morreram pelo fio da espada do que aqueles que morreram de fome dentro dos muros. Jeremias diz em Lamentações que a fome era tão grande que muitas mães cozinhavam seus próprios filhos e comiam por não haver subsistência, por não haver sustento. A palavra de Deus nos mostra isso. No entanto, meus irmãos, quis a providência do Senhor que cerca de 50 anos depois que Judá está vivendo no exílio, que a Babilônia, esse poderoso império, caísse nas mãos de Ciro, o rei da Pérsia, sem muita resistência, com medo, sem muita luta. E Ciro e o Império Medo-Persa se tornam então a maior nação, a maior potência. E justamente é esse rei que Deus usa para que o seu povo fosse libertado de um cativeiro político, mediante um decreto onde o rei da Pérsia, o rei Ciro, falado nesse texto, determina que os judeus, remanescentes do povo de Judá, podem voltar para o seu território, podem reconstruir o templo, podem reconstruir as muralhas, inclusive dar até uma contribuição financeira para que isso acontecesse, tratando os povos com tolerância. E nesse texto o profeta está antecipando os dias de libertação do povo de Deus, o que está para acontecer no povo de Deus. É uma palavra a um povo que está exilado, mas muitos ali já haviam perdido as suas esperanças no Senhor. O pensamento era basicamente assim: será que vai chegar um dia que a gente vai ficar livre disso tudo? Será que vai chegar um dia que a gente vai tornar o nosso território e vamos reviver as grandes bênçãos, a glória de Deus, o templo em Jerusalém? Até quando, Senhor? Muitos salmistas vão cantar nesse período. Até quando tu permitirás que os inimigos mantenham o teu povo subjugado? Lembra, Senhor, do teu povo e trate o seu povo, Senhor, com misericórdia. Pois bem, o Senhor atende a essa oração, levanta um governante estrangeiro para libertar o seu povo, que é o rei Ciro. E esse texto, Isaías vai mostrando para o seu povo, pouco a pouco, que a libertação do seu povo se dá não do jeito que esse povo imaginaria, mas do jeito de Deus, usando uma outra nação, um outro governo, um outro soberano de uma nação, para ser instrumento de Deus, para que o povo de Judá voltasse ao seu território. Aí você vem comigo no texto, que diz Ciro, libertador de Israel, e não é à toa, onde o profeta começa dizendo: assim diz o Senhor. A mensagem não pertence ao profeta, pertence a Deus. O Senhor é que diz todas essas coisas. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, rei da Pérsia, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão.
Olha que coisa interessante. Ciro não é um rei que adora o Deus de Israel. Ciro não é um homem criado na lei de Deus, que tem a religião judaica, que invoca o nome do Senhor. Mas Deus vira com profecia para o rei Ciro, dizendo: eu sou aquele que usa você. Ciro nada mais é então do que um fantoche nas mãos de Deus, para agir cumprindo a vontade do Senhor na história. E se há uma coisa interessante nesse texto, é que Deus diz que Ciro é ungido do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido. E olha que coisa legal, ungido é um título dado não a reis estrangeiros, mas a sacerdotes, a profetas e a reis de Israel, ungidos pelo Senhor. E isso nada mais é, meus irmãos, do que uma afronta para o orgulho israelita, uma humilhação a esse orgulho e a própria demonstração de que o Deus de Israel não é apenas Deus sobre Israel, mas é Deus sobre todos os povos. Usa quem Ele quer, faz as coisas do jeito dele e chama esse rei ímpio tomando pela mão direita. Está aqui no texto: a quem tomo pela mão direita. E isso, na cultura do Antigo Oriente, significa pegar alguém pela mão e andar por um caminho num gesto de intimidade, de relacionamento próximo. É uma expressão de comunhão íntima com alguém, e é Deus mostrando que as conquistas, meus irmãos, do Império Persa naquele período, vencendo as nações, vencendo a própria Babilônia, se tornando o maior império do seu tempo, Deus está dizendo para o rei Ciro que quem está fazendo todas essas coisas é o próprio Deus. Quem está indo à frente, abatendo os inimigos, é o próprio Deus, que guerreia não só pelo seu povo, mas guerreia usando aqueles que vão ser os libertadores do seu povo, para descingir os lombos dos reis. Descingir os lombos do rei significa que Deus literalmente abre o cinto do rei para que as armas caiam e a covardia se instale, os soldados valentes não lutem, e que o próprio Deus então está entregando as nações na mão do Império Persa, né? Versículos 2 e 3, Deus fala para Ciro assim, eu irei antes de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de terra, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha que bacana, irmãos. Deus está dizendo a Ciro que ele é que vai lutar por Ciro, que ele que vai entregar os adversários nas mãos do rei da Pérsia, que vai quebrar as defesas inimigas, que vai abrir os cofres das nações, os tesouros escondidos, tudo isso para que esse rei saiba quem é que manda, quem é que está no controle das nações, quem é aquele que é o cabeça de todo o principado, que é Deus, que vai dar a vitória a esse rei. E esse Deus de Israel, que é também Deus da Pérsia, que é também Deus da Babilônia, que é também Deus sobre o Brasil e sobre todos os povos, para que esse rei reconheça quem é aquele que o vocaciona, o chamando pelo seu próprio nome. Versos de número 4 a 5 é onde Deus aqui, irmãos, vai revelar o seu maior interesse nessa história. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Mesmo Ciro não conhecendo a Deus, ele está sendo usado por Deus, por amor do próprio povo de Deus. Qual é o interesse maior do Senhor nessa história toda? A preservação do seu povo escolhido. Ciro está sendo usado por Deus então como governante para mostrar que o Senhor continua sendo o mesmo Deus,
fiel às suas antigas promessas. E Deus não precisa nem que o ímpio creia nele. Deus não precisa nem que o rei saiba quem é esse Deus para usá-lo. E para que não haja dúvidas, Deus diz nesse texto, para que vocês saibam que além de mim não há outro Deus. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor sobre todas as nações. Deus é o Senhor sobre a igreja. E não há outro que tenha a autoridade que esse Deus tem. Nem homens, nem anjos, nem o diabo, nem o presidente desta nação, nem reis, imperadores, ditadores, políticos, juízes, legisladores, todos haverão de prestar contas a esse Deus que se assenta num alto e sublime trono, governando sobre todas as nações, a quem todos nós haveremos um dia na história de prestar contas diante do tribunal de Cristo. Aí ele continua dizendo assim, no versículo 6, para que se saiba, até ao nascente do sol, pense nesta cena que Isaías está pintando, até ao nascente do sol, até o poente, do oriente ao ocidente, então, por todo o mundo, que além de mim não há outro. Ele repete isso, além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Qual é o propósito de Deus, então, em libertar o seu povo do cativeiro babilônico? Qual o propósito de Deus, então, de usar, de colocar a mão num poderoso rei para fazer todas essas coisas também? É para que o mundo inteiro conheça o Senhor, para que todas as nações se dobrem diante dele, para que todo o universo saiba que o Senhor é Deus, que controla todas as nações, que tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Em outras palavras, meus irmãos, não são os ídolos das nações, não são os reis, não é o diabo, não são os demônios, não são os partidos políticos, não é o próprio povo que guia o curso da sua própria história, mas é o próprio Deus de Israel quem determina coisas boas e coisas ruins, sejam bonanças, sejam assolações. Versículo 7, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, e não o mal moral, que Isaías está dizendo, não o mal no sentido de pecado, mas o mal em oposição à paz, assolações, guerras, crises. Nada acontece, portanto, sem que o Senhor determine, sem que o Senhor queira, sempre com um propósito, que é esse Deus mostrar a sua glória na sua igreja, na vida do seu povo, para que todos conheçam e saibam que não há outro nome que importa pelo qual nós sejamos salvos, que é o nome de Jesus. Para que todos reconheçam quem é o Senhor da história, quem é o Senhor da vida, quem é aquele que as nossas atenções precisam estar fixadas nesta manhã, somente nesse Deus. Quem é dono do nosso coração, portanto, quem nós somos servos e devemos, portanto, fidelidade, que é apenas o próprio Deus de Israel. Eu quero pensar com você, nesse segundo domingo de outubro, mês cívico, mês de eleições, mês de discussões políticas, quem é que está no controle de todas as coisas? Quem é que tem autoridade de fato sobre as nações? E o profeta Isaías não deixa dúvida que toda a autoridade sobre todas as nações, a quem todos nós precisamos curvar os nossos joelhos, para quem nós precisamos olhar nessa manhã, fixamente, atentamente, não olhando para a direita ou para a esquerda, mas somente para o alto, onde Deus habita e governa, que é esse próprio Deus. Isaías nos mostra então nesse texto que a autoridade de Deus faz com que ele
use nos seus propósitos quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer executar os seus desígnios, os seus propósitos, a sua vontade sobre a terra. E Deus faz revelações aqui nesse texto. No verso 3, os versos de 1, 2 e 3, ele se revela ao rei Ciro. Ele unge ao rei Ciro nos seus propósitos. Chama esse rei pelo seu nome e diz: eu vou usar você para abater as nações estrangeiras. Eu vou usar você para preparar o caminho para que vocês se tornem a maior nação do mundo, e a partir de vocês, o meu povo, a quem eu escolhi, seja libertado e volte para a sua terra, porque eu quero que seja assim, diz o Senhor. Deus escolhe quem Ele quer, meus irmãos. Os homens podem pensar do jeito que querem, os israelitas podem ser orgulhosos e se acharem a nação santa e melhor do que as outras. Os persas podem achar-se a nação mais guerreira, mais triunfante, mais vitoriosa, mas no fim das contas, o Senhor vai fazer a sua vontade do jeito que Ele quer, e ninguém obsta os planos do Senhor. E para a gente entender isso, meus irmãos, na nossa vida, a gente entende que qualquer pessoa que nos governe, qualquer pessoa que julgue as nossas causas, qualquer pessoa que faça leis nesta nação, nada mais são do que autoridades constituídas segundo a vontade do Senhor. Qualquer governante, pode ser o rei Ciro, pode ser Zorobabel, que vai ser levantado mais tarde, depois do exílio. Qualquer autoridade que exista, procede daquele que é a fonte de toda autoridade, mas que não é só a fonte de toda autoridade, é aquele que faz a sua vontade acontecer no mundo, de qualquer jeito, não importa que os homens achem ruim. O desígnio do Senhor faz com que Ele use quem Ele quer. João Calvino dizia uma coisa muito interessante. Dizia que, em sendo todas as autoridades, como o rei Ciro, instituídas pelo Senhor, a grande verdade é que um bom governante, ele é bênção de Deus para uma nação. Isso é a grande verdade. Um bom governante é bênção do Senhor para uma nação, mas o mau governante, já que toda autoridade é instituída por Deus, um mau governante é juízo de Deus sobre um povo. Quando Deus quis punir o seu povo no passado, Ele levantou Nabucodonosor, que trouxe assolação para o povo de Judá. Quando Deus quer abençoar o seu povo, Ele levanta Ciro para trazer libertação à nação. E nós, meus irmãos, portanto, precisamos descansar nessa verdade, aquietar-nos e sabermos que o Senhor é Deus, compreender que esse Deus cuida do seu povo, cuida de nós, que é Deus quem institui os governos, e o próprio Deus se assenta acima de todos eles. Deus usou Nabucodonosor para punir o seu povo. Deus usa o rei Ciro aqui para libertar o seu povo de um cativeiro político, tanto quanto Deus usou Herodes, usou Pôncio Pilatos também, como instrumentos da história, para que o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, morresse, fosse para uma cruz e nos desse uma libertação maior do que um simples cativeiro político, que é a libertação da nossa alma, que é a libertação do nosso coração, da nossa mente, do nosso pecado não mais ter controle sobre as nossas vidas. Portanto, quem mandou Jesus para a cruz não foram os homens, não foi o rei Herodes, não foi Pôncio Pilatos, mas o próprio Deus. Ao Pai agradou enviar o seu Filho para a morte, para que hoje eu e você tenhamos vida e descansemos nessa verdade, de que o Senhor está no controle da nossa vida, está no controle da nossa cidade,
está no controle da nossa nação e sobre toda a terra. Os governos e reis passam, o nosso Deus é o Deus eterno. Os governos e reis se corrompem, o nosso Deus é santo. Os governos e reis não podem salvar você de nada. Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou entre os mortos, para dar a você a minha vida eterna, sendo Ele o Rei soberano sobre o nosso coração. Também Isaías nos mostra a própria fidelidade desse Deus à sua aliança. Olha que promessa libertadora que se faz aqui no verso 4: por amor do meu servo Jacó e de Israel. E quando você tem Jacó e Israel na mesma frase, o que é a ideia que esse texto passa? Aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Jacó, Deus fez uma aliança de ser o Deus desse povo. Então Isaías está sendo usado por Deus aqui para mostrar, meus irmãos, que o exílio não acabou com as promessas de Deus, que Deus não desistiu do seu povo, de que o povo pode ser pecador e descumprir a sua parte na aliança, mas Deus é fiel a tudo aquilo que Ele prometeu fazer. E uma forma do Senhor mostrar a sua fidelidade é levantando Ciro, é levantando um rei que nem o conhece para fazer cumprir todas as suas promessas ao seu povo. Pare para pensar nisso. É porque o Senhor levanta Ciro que Israel sobrevive. É porque Deus levanta Ciro que o povo volta ao seu território, começa a viver novamente como nação. Tudo bem que não é mais uma nação soberana tanto assim, que responde aos impérios, que responde aos reis estrangeiros, que responde mais tarde ao Império Romano, mas o Senhor usa essa providência para preservar o seu povo, e é porque Deus levanta Ciro para preservar o seu povo sobrevive, e é de onde vem o Cristo, para a salvação do mundo inteiro. E os meios do Senhor, meus irmãos, são sempre interessantes. Deus levanta um governante ímpio, um governante que não o conhece, para preparar o caminho para a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Rei do Universo, que é Jesus, aquele que salva o povo dos seus pecados. Deus é fiel à sua aliança. Deus prometeu que, tendo nós um relacionamento com Ele, estando nós debaixo do pacto da graça, sendo nós pessoas que creem no Senhor Jesus de todo o nosso coração, esse Deus diz para mim e para você que nenhuma circunstância, nenhum fato na nossa história acontece de forma solta, fruto do acaso, de forma largada, mas esse Deus é fiel a tudo quanto Ele prometeu fazer nas nossas vidas, meus irmãos, e nós também descansamos nessa verdade, e nós também podemos crer e confiar, e nós podemos também entregar a Jesus o nosso coração e fazer parte dessas palavras que Isaías faz: por amor do Senhor, por amor do meu servo Jacó e de Israel, eu chamei você, Ciro, para libertar o povo, e por nos amar também, meus irmãos, Deus chamou seu Filho, enviando a esse mundo, para que Ele salve a nossa alma, para que Ele liberte o nosso coração, para que só no Senhor a nossa vida encontre descanso, para que as nossas esperanças não estejam nas mãos de qualquer outro, senão de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por nós. A nossa esperança não está nas mãos do nosso trabalho, do nosso dinheiro, não está nas mãos das decisões dos políticos. A nossa esperança, o que nos faz viver, o que nos motiva, o que nos faz a gente levantar de manhã todos os dias, é a certeza de que Jesus morreu e ressuscitou por nós, que cuida de nós e que vive para sempre, estando conosco todos os dias. Tudo isso porque o Senhor é fiel
a sua aliança. Quem você tem colocado a sua esperança, meu irmão? Em quem você tem descansado o seu coração? Será que é em você mesmo? Será que é na sua condição social? Será que é no seu trabalho? Será que é no seu casamento, na sua família? O que o teu coração repousa? O que é a fonte? O que é o teu porto seguro? Isaías está dizendo para este povo, que muitos ali perderam as esperanças no Senhor, de que o conforto desse povo não é olhar para as circunstâncias, mas é olhar para o Deus das promessas. É para olhar para o mesmo Deus que não muda com relação à sua própria aliança, ao próprio chamado desse povo. Irmãos, a gente tem tido esse descanso também? É a pergunta que eu faço para você nessa manhã. Você tem descansado no fato de que Jesus deu por você a sua vida? De que Deus tem com você uma nova aliança? De que Deus chamou a gente aqui para ser o povo dele e vivermos para ele? Deus nos chama nessa manhã uma segurança que homem nenhum pode dar. Um consolo e um conforto que reis, imperadores, políticos, governantes não vão nos dar, meus irmãos, mas que Jesus nos dá de graça, mediante a fé nele e mediante a entrega do nosso coração a esse Deus. Por fim, Isaías também fala, primeiro Deus se mostra então a Ciro, depois ele se mostra ao seu povo no verso 4, reafirmando as suas alianças, e lá no verso 6, agora Deus amplia esse leque e vai se mostrar ao próprio mundo no verso 6 e 7, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Além desse Deus não há outro Deus. Então a autoridade de Deus sobre os povos, sobre as nações, o faz também se mostrar a esses povos como aquele que governa todas as gentes. Todo povo, toda tribo, de toda língua, de toda nação, haverá de dobrar os joelhos a esse Deus. Ele é quem executa os seus poderosos decretos neste mundo. E ai daqueles, meus irmãos, que resistem a esse Deus. Ai daqueles a quem o Senhor encontrar distraídos com relação à sua palavra. Se a gente lê o livro dos profetas, os profetas profetizam e muitas vezes, meus irmãos, as profecias do Senhor, a palavra desse Deus é recebida com desprezo, com desdém, com distração. As coisas não vão acontecer desse jeito, não vai ser agora, ou isso aqui não é para mim. A grande verdade é que este Deus é a fonte de todos os acontecimentos. Ele é quem forma a luz, Ele é quem cria as trevas. Ele é quem promove a paz e até assolações sobre a terra, só para que todos nós cheguemos ao entendimento de que Ele é o Senhor e não há nenhum outro, que não há nenhum outro nome debaixo da terra, que importa que a gente siga e sirva. E portanto, meus irmãos, quem é fiel a Jesus não é fiel a governantes, quaisquer que sejam. Quando você entrega o seu coração para Jesus, é a Ele que você serve. Quem é fiel a Jesus não é fiel a ideologias que conflitam com o Evangelho. Quem é fiel a Jesus só é fiel a uma coisa: a sua palavra, ao seu Evangelho e à autoridade que Jesus exerce sobre a nossa vida, porque Ele é o Rei e Senhor sobre todo o cosmos, sobre todo o universo, sobre todas as nações. Será que eu e você temos crido nisso? Será que a nossa mente, o nosso coração é pautada tão somente pela esperança que há em Jesus, tão somente, com exclusividade, pelas verdades do Senhor? Ou será que há outras verdades dividindo a rede da nossa mente e do nosso coração? Como é que a gente está enxergando, meus irmãos, a Deus, portanto? Será que nós somos capazes de descrever
ao Deus que adoramos, com as mesmas palavras do profeta Isaías, é um Deus que nos ama, é um Deus que executa a justiça sobre a terra, é um Deus que fez um pacto conosco, mas é também um Deus que bate de frente, que faz a guerra, que promove a paz, que cria o mal, para mostrar que Ele é que tem que ser adorado, que Ele é que tem que ser seguido, para que todos saibam que não há outro nome, senão o Deus de Israel, que mandou o seu Filho para a cruz. Meus irmãos, Deus quer que nessa manhã a gente enxergue o Senhor não segundo a nossa imagem e semelhança. Muitas vezes a gente cai no erro de querer construir um Deus que atenda às nossas expectativas, que não nos incomode, um Deus que não recrimine os nossos pecados. Muitas pessoas andam de igreja em igreja, de igreja em igreja, de religião em religião, até muitas vezes, porque a sua motivação não é encontrar Deus, mas é encontrar um Deus que caiba dentro das suas exigências, dos seus pré-requisitos. Isaías está falando de um Deus aqui que revela quem Ele é, e revela para mim e para você os seus atributos de bondade, de justiça, de misericórdia, mas também de ira. Um Deus que, aquele que contende com Ele, Isaías vai dizer no verso 8, não passa de um caco de barro, dentre outros cacos, na presença desse Deus. Meus irmãos, ai daquele que acha que Deus existe somente para atender os seus caprichos. Ai daquele que fabrica na sua mente um Deus, que vai ser um Deus que só nos serve, esquecendo que esse Deus nos chama a o servirmos, a nos arrependermos, a dobrarmos o nosso coração, a transformarmos a nossa mente. Ai daquele também, irmãos, que crê nesse Deus teoricamente, mas sem entregar o seu coração de fato. Ai daquele que acha que está adorando a Deus, mas sem compromisso de vida, sem prioridades com esse Deus, sem exercício de santidade, sem corresponder à graça desse Deus. Deus se revela do Oriente ao Ocidente, para que todos saibam que Ele é o Senhor e não a outro. Meus irmãos, nós somos salvos mediante um conhecimento que Deus revela em nós em Cristo. Deus é quem faz a gente enxergar Ele. Deus é que precisa abrir o seu coração nessa manhã, e você precisa reagir à sua palavra, para que você saiba quem é Deus na sua vida, para que você se certifique de que você de fato está andando com Deus da forma que Ele quer, e não do seu jeito, e não segundo os seus caprichos, a sua vontade, ou os seus próprios métodos. Deus se revela a nós, portanto, como aquele que tem autoridade sobre o nosso coração, para quebrar os nossos pecados, para nos dar a vida eterna, quando nós, em atitude confiante e responsável, nos voltamos para Ele. O que a gente precisa aplicar ao nosso coração nesta manhã, diante dessa palavra que nos fala de um Deus que governa sobre o nosso coração? Quando Deus diz que somente Ele é o Senhor e não há outro, Ele está reivindicando para si, meus irmãos, exclusividade de adoração, de crença, de vida, de compromisso de nos voltarmos para Ele. E portanto, meus irmãos, Deus nos chama nessa manhã a nós termos a atitude de adorar somente a Deus e não idolatrarmos a homens, porque Ele é o Senhor, Ele é quem traz a paz, Ele é quem governa sobre o nosso coração. Portanto, eu e você, como igreja, como crentes no Senhor Jesus, somos chamados a não idolatrar quem quer que seja, mas adorarmos, confiarmos, nos entregarmos e descansarmos apenas nas mãos desse Deus. Só Ele é fonte de vida, só Ele traz esperança para mim e para você, somente Ele traz salvação para mim e para você.
Descanse nele hoje, portanto. Entregue seu coração para ele hoje, portanto, para que os seus pecados sejam perdoados, sua vida seja salva. Deus também nos chama a não só adorar esse Deus, mas confiarmos na aliança que Ele tem conosco. Esse texto traz uma passagem tão bonita no verso 4, que Deus está relembrando ao seu povo: eu estou com vocês, por amor de vocês eu levantei o Recife. Então o que a gente tem que confiar, meus irmãos? É no futuro? É no que pode ou não acontecer ano que vem? É o que pode ou não acontecer no dia 30? Não é isso que Deus quer. O que Deus quer que você confie e descanse é no fato de que Ele enviou seu Filho para morrer por você, para fazer com você uma nova aliança, para restaurar o seu coração, para mudar o seu coração, mudar a sua mente, e nisso você pode descansar seguro. Isso não nos torna omissos, é claro, com os nossos deveres cívicos, com os nossos deveres eleitorais. Isso não nos torna omissos na tarefa de orar por aqueles que governam, mas eu estou falando aqui de esperanças. A nossa esperança é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E por que é feliz? Porque descansa nos governos dos homens? Ou porque descansa no governo daquele que é Senhor sobre todo cabeça, sobre todo principado e potestade nesse mundo, que é Jesus? Confie na aliança, meu irmão, que Deus tem com você. Confie no fato de que Ele enviou seu Filho para resgatar a sua alma e que Ele há de voltar um dia para levar a sua igreja para o seu reino celestial. Deus também nos chama com isso a conhecermos mais e mais a Ele. Ele termina essa passagem dizendo que Deus mostra a sua glória, mostra a sua vontade, mostra o seu poder do Oriente ao Ocidente, sobre toda a terra, para que o mundo saiba que Ele é o Senhor. Isso pode ser dito da sua vida também? Você já se certificou quem é o Deus que você crê? Ou a gente só está, meus irmãos, na superficialidade? Deus quer de nós profundidade. Deus quer de nós que a gente se relacione com Ele, que a gente viva essa fé de uma forma prática, que a gente conheça esse Deus, que a gente saiba quem é o Senhor. O profeta Daniel diz: o povo que conhece ao seu Deus é um povo forte. Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, meus irmãos, é a essência da vida eterna. Portanto, Deus nos chama a nós conhecermos a Ele, não só de contemplação, mas de vida prática, para a glória de Deus.